Em algum momento você já teve dúvidas de como se deve orar? Existe uma fórmula que deve ser seguida? O que deveria dizer? Onde devo fazer isso? Deus ainda me ouve, mesmo que eu esteja fazendo algo errado? Fique tranquilo, não é desejo de Deus que o momento de oração seja mais uma responsabilidade em sua vida ou um fardo a carregar, mas sim um privilégio, um momento de revigoramento espiritual. Quer estejamos ajoelhados em nosso quarto, em pé ou indo para o trabalho, podemos ter certeza de que Deus está ouvindo. Hoje nós vamos estudar sobre como podemos ter prazer em utilizar esse privilégio de tirar um tempo para falar com Deus, conforme o que está escrito. Nós vamos agora aqui entrar no tema como orar. Você precisa aprender como desenvolver melhor essa disciplina espiritual que é a oração. Você precisa ser uma mulher de oração, precisa ser um homem de oração. E para isso, deixa eu compartilhar aqui com você um pensamento sobre a oração. O que a oração é? Algumas pessoas até confundem oração com reza. Tem diferença entre uma coisa e outra? Tem sim. A oração não é uma coisa assim, sabe? Que você fica... Enfim, eu vou falar daqui a pouco sobre esse tema, vou deixar você curioso aí, tá bem? Mas olha só esse pensamento aqui sobre a oração. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro recurso da graça pode substituí-la e a saúde da alma ser conservada. A oração coloca a pessoa em contato imediato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da experiência religiosa. Que pensamento lindo esse, hein? A oração é a respiração da alma. E aí, você ora bastante? Você precisa respirar. Se você não está orando, você não está respirando. A Bíblia é pão, ela é alimento. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está comendo. Mas quando a gente ora, nós estamos respirando. Então você pode orar no trabalho, em pé, lavando louça, deitado, sonhando, dormindo, que nem Jonas na barriga do peixe. Em qualquer lugar que você orar, Deus vai atender. E mais do que isso, você vai ter condição de entrar em contato imediatamente com a fonte da vida. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Pega aí a sua Bíblia, abra comigo lá em Mateus capítulo 6. Quero ler com você do verso 9 até o verso 15. Vou ler a oração do Senhor, também conhecida como o Pai Nosso. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos parar aí. Algum tempo atrás, no ano de 1989, o voo Varig 254, ele precisou realizar um pouso forçado na Amazônia. E isso aconteceu depois que ele ficou sem combustível, porque ele voou horas a mais, só que na direção errada. Uma das principais razões que foram apresentadas foi um erro, olha só que coisa absurda, foi um erro de interpretação do mapa de voo por causa de uma vírgula. O que foi que aconteceu? Das 54 pessoas que estavam ali a bordo, 12 morreram na queda e 17 ficaram assim gravemente feridas. Esse voo, ele saiu de Marabá com destino a Belém, mas ele nunca chegou à capital paraense. É porque no plano de voo constava que a direção que
precisava ser seguida era a direção 0,270, que significava que o avião ele deveria voar na rota 0,27 graus e não na rota 0,270 graus, como a que foi programada. E aí, em vez deles se dirigirem para Belém, eles acabaram indo para o oeste, ou seja, o voo que deveria durar 1 hora, ele acabou se estendendo por mais, ele se prolongando por mais de 3 horas. Que coisa, hein? Mesmo com uma reserva que ele tinha de combustível, o avião, ele acabou caindo numa zona de mata, bem ali ao norte da cidade de São José do Xingu, lá no estado do Mato Grosso. Que absurdo isso, não é? Por causa de uma vírgula, um negocinho de nada, o avião que devia de ir para um lado, ele acabou indo para outro. Perceba que se na vida um detalhezinho faz toda a diferença, você já pensou que na oração também o detalhe faz muita diferença? No primeiro programa da série A Oração do Senhor, nós entendemos o porquê nós devemos orar. Agora, hoje, nós vamos entender como nós devemos orar. Quais são os cuidados que a gente precisa ter na oração? Para você entender isso, eu preciso que você volte aqui comigo ao contexto anterior do texto que a gente leu. Aqui tem algumas informações muito importantes no capítulo 6, que vão nos ajudar a compreender quais são os cuidados que a gente deve ter quando a gente vai fazer a nossa oração. E você vai perceber aqui que tem algumas coisas que nos ensinam o que a gente não deve fazer. E o que é que a gente não deve fazer? Leia aqui comigo o texto, Mateus capítulo 6. Eu vou lendo um a um dos versos aqui para comentar um pouquinho mais de calma, tá bem? O verso 5, Mateus 6, o verso 5, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos assim dos homens ou pelos homens. Em verdade, Jesus diz, esses aí já receberam a recompensa. Qual que é o primeiro cuidado que a gente deve ter quando a gente for orar? Isso aqui é muito importante. Oração não é uma exibição espiritual. Tem muita gente que diz assim, eu vou fazer uma campanha de 30 dias de oração. Ele começa assim, o início dos 30 dias. Daqui a pouco ele vai ficando assim, no meio ele está assim, né, com os olhos meio... E ele fica assim, gente, vocês me desculpem, eu estou cansado, porque estou acordando de madrugada. A pessoa, ela quer aplausos para ela. Jesus chamou que quem faz isso é um hipócrita. Quem que é o hipócrita? É aquele que parece, mas não é. É tudo de mentirinha, faz de conta. E na vida espiritual tem muita gente que é hipócrita, ou seja, é mais ou menos, ele é mais ou menos uma pessoa espiritual, ele até fala em nome de Deus, ele até diz que ora, mas ele faz isso tudo para inglês ver. Ele mesmo não vive. Primeiro cuidado, oração não é exibição espiritual. Tome cuidado com isso. Tem muita gente que se vangloria dessa disciplina espiritual. Eu sou um homem, uma mulher de oração, eu oro todo dia nas madrugadas. Se você fizer isso para os outros observarem, não vai servir de nada. A sua recompensa já ficou ali no reconhecimento das pessoas. Oração não é exibição espiritual. Mas tem um outro cuidado, ó. Leia comigo aqui o verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha só que interessante. Segunda coisa, a oração é um momento de intimidade com Deus. Tem coisa que a gente só fala dentro de casa, com a família.
A gente não sai abrindo assim problema nosso para todo mundo. Tem um ditado, né, que diz que roupa suja a gente lava dentro de casa. A oração, queridos, ela é o mais íntimo momento de comunhão com Deus. Então, se tem alguma coisa que está te incomodando aí, no seu marido, chama ele dentro de casa e diz assim, vem cá orar, vem cá, se ajoelha aí, miserável. Vem orar comigo. Isso você tem que fazer na intimidade do seu lar. Não é expor na igreja, olha, orem por mim porque meu marido não está dando certo não, quero esganar aquele infeliz. É um momento de intimidade, onde você coloca para Deus aquilo que você não fala para todo mundo. Reserve para a oração as suas mais profundas agonias, as suas maiores alegrias, os seus piores descontentamentos. Reserve para a oração a sua mais perfeita intimidade com Deus, as suas inquietações, as suas dúvidas, as certezas. Deixe para esse momento, na sua intimidade com Deus. Relembrando aqui, oração não é exibição espiritual. Oração é momento de intimidade com Deus. Tem uma outra coisa aqui que agora eu quero ler com você no verso 7. Diz assim, e orando, não useis vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Eu agora preciso falar um negócio aqui duro. Não fica triste comigo, não. Você tem que ficar, se for, é com Jesus. Oração não é reza. Você fica lá falando um mantra que você nem sabe o que está dizendo, está pensando na louça suja, está pensando na coisa, mas está lá no mantra falando. Não é assim que você ora. Inclusive a oração do Pai Nosso, ela tem um propósito, um sentido, um significado, a gente vai entender hoje. Oração não deve ser reza. Oração é abrir o coração. Se você está num dia ruim, sabe o que você vai fazer? Você vai orar assim, Senhor, que dia horrível. Minha vontade era de sumir. Queria largar todo mundo para trás, filho, marido, tudo. Eu não estou aguentando mais. Isso é oração. É abrir o coração. Não é você ficar lá, parece que falando para as paredes. Está entendendo? Tem mais uma coisa importante que a gente precisa saber sobre a oração. Eu quero gastar agora um tempinho falando sobre o significado da oração. A gente às vezes ora o Pai Nosso em forma de reza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E não pensa no profundo significado que tem essa oração. Então eu quero começar mostrando aqui para você a estrutura do Pai Nosso. Vamos entender um pouquinho mais qual é a estrutura do Pai Nosso. Essa oração que Jesus ensinou, ela, como tudo na Escritura, é perfeita. Você sabia disso? Por que ela é perfeita? Porque ela está organizada basicamente em 3 partes. Você, quando vai à oração do Pai Nosso, você encontra do verso 9 até o verso 10, uma adoração a Deus. Depois, do verso 11 até a primeira parte do verso 13, você encontra algumas súplicas que são feitas. São pedidos que só Deus pode atender. E depois, você tem a parte final do verso 13, uma argumentação, ou seja, é a fundamentação da sua confiança, da sua adoração. Então lembre, nós temos 3 partes, adoração, súplica e argumentação. E eu queria agora entender um pouquinho mais com você, por que a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, está dividida dessa forma. Vamos começar aqui com a adoração. A adoração, ela ensina que toda oração deve começar com esse propósito em mente. Mais importante do que orar é a gente lembrar a quem ou com quem a gente está falando. Orar
é falar com Deus. E para isso a gente deve entrar nesse espírito de adoração. Eu preciso conhecer com quem eu estou falando. Eu não estou falando com um desconhecido, eu não estou delirando, eu não estou falando às paredes, ao vento. A oração das disciplinas espirituais, ela é a única que o diabo não faz. A única coisa das disciplinas espirituais que o diabo não pratica é a oração. Você sabia disso? O diabo lê as Escrituras. Quando você vai lá em Mateus capítulo 6, aqui o verso 6, você percebe, capítulo 3, verso 6, você percebe que ele citou a Bíblia. Na conversa com Jesus, ele citou, ele conhece a Bíblia. Aliás, o diabo conhece mais a Bíblia do que todos os pastores, crente, bispo, padre, apóstolo juntos. Ele lê a Bíblia. O diabo, ele evangeliza. Sabia disso? Quando você vai lá em Marcos capítulo 3, o verso 11, você encontra um negócio extraordinário. Ó. Diz assim, olha, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. O diabo evangeliza. Sabe o que mais o diabo faz? O diabo crê. Quando você vai lá em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 2, o verso 19, diz que os demônios creem e eles tremem assim, sabe? O diabo, ele estuda a Bíblia, o diabo evangeliza, ele faz também profissão de fé, mas tem uma coisa que o diabo não faz. Isso ele não faz mesmo, de jeito nenhum. O diabo não ora. Sabe por que o diabo não ora? Porque você pode ler a Bíblia pelo motivo errado. Os ateus conhecem a Bíblia mais do que os crentes, mais do que cristão. Você pode evangelizar também pelo motivo errado, para fazer discípulos para si, para a sua igreja e não para Cristo. Você também pode crer usando uma razão errada. Crer naquilo que é do seu interesse. Não, essa parte aqui eu creio, aceito o Novo Testamento, o Antigo Testamento eu não acredito. Eu acredito em Cristo, mas não acredito na ressurreição. É possível você crer de acordo com o seu interesse, mas você não consegue orar sem que seja pela razão mais sublime, que é adorar a Deus. Você pode ver que os fracos não oram, eles pedem intercessão. É o crente 6 horas, conhece? Irmão, 6 horas por mim que está difícil. É fraco, ele não ora. Você pode ver que os vaidosos não oram, porque eles confiam em si. Você pode ver que os descrentes, eles não oram, porque eles provam a Deus, eles ficam tentando pegar Deus e não oram. Mas todo aquele que ora, pode ter certeza, se você é uma mulher de oração, se você é um homem de oração, sem dúvida você faz isso porque você reconhece quem Deus é. Talvez você esteja dizendo, é isso mesmo, pastor, eu oro porque eu sei que Deus é poderoso, Ele é grandioso, Ele é extraordinário, Ele pode mudar a minha vida. Então você ora reconhecendo isso. O Pai Nosso, ele começa com essa perspectiva, o reconhecimento, a adoração que é devida somente a Deus. Isso aqui é extraordinário. Só depois que tem adoração a gente entra na súplica, que são os pedidos. Tem coisa que Deus faz apesar de nós pedirmos. Quer ver só? Se você for em em Efésios 3, o verso 20, você vai encontrar coisas que Ele faz apesar de nós mesmos. Esse verso aqui é extraordinário. Efésios, capítulo 3, o verso 20. Olha o que diz aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou até mesmo pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja, tem coisa que Deus faz apesar de nós, e mesmo se a gente não pedir. Mas tem coisa que Deus faz somente se nós pedirmos. Por exemplo, Mateus capítulo 7, o verso 7, diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E todo o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Tem um pastor, teólogo americano, chamado John Piper. Ele diz assim que Deus determinou
que os pregos entrassem nas tábuas, na madeira, mas que isso só seria possível mediante a muitas marteladas. Eu também gosto de crer como o pastor John Piper. As orações, elas são as marteladas de Deus, sabe? Tem coisa que eu não preciso pedir para Deus fazer, Ele faz, apesar de mim mesmo, mas tem coisa que Ele quer que eu martele, que eu peça, que eu clame. A oração é o martelo batendo em cima da minha necessidade, do meu desejo, do meu pedido. É na súplica que nós lançamos os nossos fardos diante de Deus. É quando está difícil, sabe? Se você for, por exemplo, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, aqui o verso 7, olha só o que você encontra. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual é o sentido da súplica? Eu lanço sobre Deus aquilo que está me incomodando. E quando eu faço isso, eu entendo que Jesus, com a oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a pedir o que a gente está precisando, a não ficar calado. E a pedir de acordo com as nossas necessidades, não de acordo com as nossas vontades. Se você está precisando do meio de transporte, não peça a Deus uma Ferrari. Porque se você pedir uma Ferrari, você não vai ter dinheiro para pagar IPVA. Peça um Fusca. Senhor, um Fusca tá bom. Um Fiat 147. Você precisa se locomover? Peça isso. Mas tem gente que precisa de um meio de transporte e quer logo uma Ferrari. Aí fica difícil. A gente precisa aprender a pedir de acordo com a nossa necessidade. Você entende o que eu quero dizer entre Ferrari e Fusca? É exatamente isso. Aprenda a colocar diante de Deus a sua necessidade. O Pai Nosso, Ele nos inclina a ter consciência da nossa necessidade e transformá-la em súplica na presença de Deus. Mas ainda uma terceira parte aqui do Pai Nosso, que é a argumentação. No final da oração, a gente tem aqui o fundamento, a base, o chão onde a gente pisa, está entendendo? A base, o fundamento onde a gente pisa é o reino de Deus, é a glória de Deus. A gente não pede para ter vantagem, a gente pede para que o reino de Deus ele cresça, para que ele se expanda, para que ele avance. É para isso que você tem que pedir ser um homem ou uma mulher de oração, para que através da sua vida a glória de Deus seja percebida em todos os lugares. Deus, ele não precisa ser convencido do que a gente precisa. Lá em Mateus capítulo 6, verso 8, ele diz assim, não se assemelheis, pois, a eles. Essas pessoas que ficam orando, falando muito, falando. Sabe por quê? Porque Deus, o vosso Pai, Ele sabe o que você tem necessidade. Antes, peça para Ele. Veja, nós precisamos, sim, entender de que nós oramos. Não é para convencer a Deus. Nós oramos para mudar o nosso coração. A resposta à nossa oração tem um propósito muito mais elevado. Ela não ora para a gente ser exaltado. A gente ora para Deus ser exaltado. Tinha um amigo que ele cantava, ele dizia assim, depois que ele cantava, chegava, falava assim, elogia a gente aí para a honra e glória de Deus. Tem muita gente que é assim, quer aparecer. Mas aquele que ora, no final, entende que o propósito final da oração é exaltar a Deus, o seu reino e a sua glória. A gente aprende a ser humilde. A gente aprende, como Cristo, a exaltar apenas a Deus, o Pai. Há ainda um propósito agora por detrás da oração. E eu queria gastar aqui um tempinho com você estudando o propósito da oração. Se você for analisar aqui a oração do Pai Nosso, de Mateus capítulo 6, você vai descobrir que existem 7 petições. Curioso isso, né? Por que 7? 7 na Bíblia é o número da perfeição. Cada uma dessas petições, elas são cláusulas. Elas não foram inventadas por Jesus.
mas elas estão baseadas aqui no Antigo Testamento. Elas são praticamente como se fosse um sumário, um resumo do livro dos Salmos. Tudo que está na oração do Pai Nosso está no livro dos Salmos. E também é um resumo para todas as orações que a gente precisa fazer. Essas orações aqui, essas súplicas, esses pedidos, eles denotam que as nossas orações, elas precisam ser bíblicas para poderem ser aceitáveis. O que isso significa? Que eu preciso conhecer a Bíblia para poder orar. Tem muita gente que é ignorante espiritual. Uma vez eu estava conversando com um sujeito que ele se dizia apóstolo, evangelista. Era uma pessoa que era líder de uma igreja. Aí eu perguntei para ele, então, você já leu o livro de Jonas? Ele falou assim, Jonas? Eu falei, Jonas. Está na Bíblia? Ele me perguntou. Ele não conhecia nem o livro de Jonas. Veja, a minha oração, ela não é baseada na minha cabeça, mas na palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra para a minha oração ser aceitável. Mas a gente avança e descobre que a oração, ela não deve ser primeiramente fruto da nossa experiência. É preciso ser fruto da interpretação da palavra de Deus. O grande problema das orações que elas não são atendidas é que elas são simplesmente orações que refletem o vazio da existência. São existenciais. Elas não estão baseadas no poder da palavra. A oração, ela tem que nos aprofundar nos ensinos bíblicos. Não é apenas uma lista de lamento. Senhor, dói aqui as costas, dói ali meu pé, dói a cabeça. Não, não é um lamento, não é um fracasso, mas sim uma exaltação da palavra de Deus. Nós não devemos orar para ir à palavra, nós devemos ir à palavra para podermos orar. E, finalmente, nós devemos entender que devemos orar de acordo com a glória de Deus. A gente tem que aprender a desconectar da nossa realidade e entrar nessa realidade que ela é suprema, é soberana. E quando eu estou na glória de Deus, eu entendo que a vontade dEle vai ser sempre o melhor para a minha vida. Até aqui está tudo bem? Agora eu preciso entrar com você nas 4 petições. Número 4 representa universalidade, diz respeito a Deus e a sua glória. A gente fala assim, olha, tua, na primeira parte da oração. Agora, quando a gente vai para os pedidos, é nosso, nossa. Isso significa que a gente precisa aprender a pedir. E o pedido, queridos, que a gente vai encontrar aqui, as primeiras petições que a gente encontra, elas são baseadas basicamente em 3 coisas. No sustento. As nossas petições são baseadas no sustento. Ou seja, o pão. A Bíblia diz que já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o seu pão. A gente precisa entender que Deus está predisposto a nos ajudar com o nosso sustento, o sustento da vida. Deus quer te ajudar, mas você precisa aprender, através da oração do Pai Nosso, que a gente tem que pedir pão, não caviar. A gente tem que estar com os olhos abertos para aquilo que a gente precisa, nosso sustento, dia a dia. Deus não vai dar assim uma montanha de coisa para você poder ficar tranquilo até o resto da vida. Não, o ciclo é diário, o pão nosso de cada dia, dia a dia. Você já percebeu que todo mundo que recebe muito dinheiro de maneira inesperada não tem a habilidade para lidar com isso? Quem ganha na loteria parece que carrega uma maldição, perde o dinheiro da pior forma possível, porque não tem a bênção de Deus. A bênção de Deus é dia a dia, dia a dia. Além do sustento, a gente também precisa aprender a orar de acordo com o perdão. Como é difícil perdoar. A oração me diz que eu preciso perdoar para me sentir perdoado. Mas não somente isso, eu preciso me sentir perdoado para perdoar. É quase que uma via de mão dupla. Os perdoadores
se sentem perdoados. Aqueles que se sentem perdoados se transformam em perdoadores. Tem muita gente que não consegue perdoar, porque ele não sente o perdão de Deus para suas dificuldades. Ele tem um monte de sujeira no olho, tem uma trave no olho, mas ele olha para um cisquinho que está no olho do outro. O pecado faz isso. Ele me faz projetar no outro a minha angústia, o meu lamento, a minha dificuldade. E tem muita gente incomodada com o pecado do outro, vasculhando a rede social do outro, porque ele mesmo não conseguiu superar aquilo. E quando ele vê o pecado estampado, ele critica. Ele não tem capacidade de lamentar, de chorar, ele tem só acusação, porque a acusação não é contra o outro, é contra ele mesmo. É por isso que na oração do Pai Nosso, a gente aprende a perdoar aquilo que a gente também deve. E finalmente, a gente entende a necessidade do livramento, da tentação e da maldade. Você sabia que Deus, Ele nos livra todos os dias de muitos perigos? Se a gente pudesse ter os nossos olhos abertos agora, a gente entenderia muito mais da realidade espiritual. A gente veria o trabalho que Deus tem para cuidar da nossa vida. Mas sabe qual é o problema? É que o maior livramento que Deus tem que fazer na nossa vida é o livramento de nós mesmos. Porque tentação não é um perigo que existe ao redor, é um perigo que habita dentro do meu coração. É o encontro do mundo do pecado com o meu mundo perverso, da minha natureza comprometida. Por isso, o maior livramento que Deus pode oferecer é o livramento que eu necessito da minha vontade, do meu desejo, que é sujo, como um porco que quer a lama, como um cachorro que volta ao seu vômito. Nós voltamos ao nosso pecado. Quando eu oro a oração do Pai Nosso, eu estou entendendo quem eu sou. E eu compreendo o poder que Deus tem para me livrar de toda a minha sujeira e pecado. Talvez você está se sentindo fraco. Deixa eu te dizer, nós somos fracos. O que tem faltado é quebrantamento. O que tem faltado é arrependimento. É por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Para que você, nós tivéssemos condição de compreender quem Ele é, o poder que Ele tem, quem eu sou, a necessidade que me aflige e através da oração me conectar com Deus. A fome com o alimento, a dor com o remédio, a morte com a vida. Quando eu oro, Deus não passa a agir, Deus torna claro a sua ação na minha vida. E as trevas que eu vivo são dissipadas pela luz que Deus tem. É por isso que um homem, uma mulher que quer ser grande, primeiro precisa se dobrar em oração. Precisa colocar diante de Deus tudo aquilo que ele é, para receber de Deus o poder que só vem do alto. Você entendeu? O orgulho ainda domina suas decisões? Que Deus te ajude a se libertar disso agora. Você vai ouvir uma música. Enquanto você ouve essa música, permita que o Espírito de Deus te sensibilize à necessidade de você se inclinar, se render aos pés de Cristo.
Quando a gente vai no médico, a gente descobre onde está o problema. A gente não foge do médico para não saber que a gente tem problema. A gente vai para ele, para entender onde é que está a dificuldade e assim resolver. Hoje, nós nos conectamos com Deus, o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, para fazer um diagnóstico preciso da nossa doença e pedir a cura. Não é que Deus não possa, não queira, mas Ele só vai agir se eu abrir aqui a porta do meu coração. Você precisa orar, mas para orar você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa do poder do Espírito. Ninguém ora apesar da Bíblia, apesar do Espírito, apesar de uma vida consagrada a Deus. Se você precisar pedir alguma coisa para Deus hoje, que você peça pela alegria e o privilégio de ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança de oração.
que aqui, ó, no teu joelho, esteja o músculo mais forte da sua vida espiritual. Que os calos se formem aqui, para as lágrimas não precisarem escorrer aqui, ó. Tá entendendo? Confie em Jesus. Viva de acordo com o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer e o que Ele irá fazer. Vamos orar. Mas vamos orar pedindo para que Deus mude o nosso coração enquanto a gente pede, enquanto a gente apresenta a nossa súplica. Quero consagrar sua vida agora. Vamos falar com Deus. Senhor, estou conectado aqui ao meu amigo, a minha amiga, que está acompanhando esse programa. Nós estamos assim, de braços abertos, pedindo para que o Teu Santo Espírito entre e faça a reforma necessária dentro de nós. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O programa está escrito, está terminando. A pena passou rápido, né? Mas eu queria deixar o último recado para você. Não se esqueça que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.